Bom, boa tarde para todos. Hoje eu tenho o prazer aqui de dar as boas-vindas para o técnico Enderson Moreira, um profissional que com certeza se encaixa dentro do perfil que a gente vinha buscando aqui no clube, né? É um profissional que mescla aí uma certa juventude, né? Ainda na casa aí dos seus 50 anos, né? Menos um pouquinho. E com uma metodologia de trabalho mais moderna, né? Um treinador que vem fazendo trabalhos consistentes, que nos últimos anos fez um bom trabalho à frente do América Mineiro, um trabalho que a gente acompanhou de perto também. Acho que além da gente conhecer o treinador, ele também se mostrou um profissional que já tinha muita informação, já conhecia muito bem tanto a nossa equipe como o nosso clube também, e sabe da grandeza do Esporte Clube Bahia, do desafio que ele iniciar agora uma caminhada junto conosco dentro desse clube. Então, eu só quero dar as boas-vindas para o Enderson, desejar toda a sorte para ele e para nós juntos aí, que com certeza nós vamos realizar um trabalho com muito êxito ao longo desse ano aqui. Primeira vez que eu tomo uma atitude dessa, de interromper assim, um contrato, acho que em função de duas coisas. Eu acho que, na minha concepção, acho que meu ciclo no América estava muito perto do fim já, 2 anos praticamente no clube. E nós temos hoje, né, no futebol brasileiro, uma parada que é pouco provável, né? Assim, é como se fosse um recomeço, na verdade. Todo mundo tem muito mais tempo hoje do que teria talvez uma transição de final de ano, né? Para poder fazer essas mudanças, ter tempo de treinar. Esse ano mesmo no América a gente teve aí em torno de 10 dias para poder estrear no Campeonato Mineiro. Então, assim, achei que fosse justo nesse momento essa interrupção. E porque também, né, eu acho assim, o Bahia fez essa escolha, né, para o Enderson Moreira, e eu também escolhi, né, assim, o Bahia, entendeu? Assim, eu visualizei aqui uma grande oportunidade de desenvolver um bom trabalho, vi a equipe jogando algumas vezes, é claro que não com a atenção que a gente passa a partir de agora, né, visualizar todas as apresentações, mas eu vi um grande potencial numa equipe que pode ter essa segunda etapa aí, né, do ano de uma forma muito positiva. A gente tem uma competição já agora e é muito importante que a gente possa focar as nossas atenções nessa competição, apesar do pouco tempo, né? Mas o Claudinho está aqui, já tive, né, uma parceria com ele no América mesmo, então acho que essa transição vai ser muito tranquila, que a gente possa ir colocando algumas coisas sem mudar tão radicalmente a forma de jogar, até porque eu acho que tem muita coisa que é muito interessante, que eu também tenho essa concordância em termos de ideias de jogo. A gente costuma falar assim que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Tem muita coisa que interfere no dia a dia, né? Nos jogos fora de casa, você sai de um clima, vai para outro totalmente diferente, tem muitas dificuldades. Só quem viaja muito assim que percebe, ainda mais você fazendo atividade física, entendeu? Mas não é isso. Eu acho que assim, a equipe precisa sim maturar um pouquinho, talvez entender um pouquinho o que é jogar fora de casa, entendeu? Aquilo que eu acho que a gente faz muitíssimo bem aqui, todo mundo sofre aqui também, né? A gente às vezes só vê o outro lado, né? Todo mundo que vem jogar aqui já vem com aquele pezinho atrás. Poxa, nós vamos sofrer lá, cara. Lá vai ser difícil, né? Porque é uma equipe que tem muita força, né, aqui. Mas é que a gente possa entender e conseguir controlar a partida. Às vezes nem sendo protagonista em termos de posse de bola, mas saber explorar bem essas situações, dar poucas oportunidades, segurar um pouquinho, né, o jogo no sentido de poder equilibrar o momento. Às vezes o que acontece muito, você toma um gol fora de casa e muitas vezes você quer sair de qualquer forma para poder buscar um empate. E a gente sabe que isso vem de uma maneira gradativa. Se você se expõe demais, você pode até sofrer gols em sequência e praticamente você tira qualquer chance, elimina qualquer chance de poder vencer uma partida. Mas eu vejo assim com naturalidade. Eu penso sempre no próximo jogo, independente de ser dentro ou fora de casa, de montar boas estratégias para que a gente possa conquistar os 3 pontos, que é sempre
o nosso objetivo e com certeza o objetivo do Bahia. Já tem alguns atletas que eu já conheço, já trabalhei, já tive a oportunidade de conviver um pouco. É claro que isso muda muito, né? Eu lembro, dar só um exemplo para poder não falar, mas o próprio Elton era um jogador muito... era do Sub-23 do Internacional. O Léo também é a mesma coisa no Fluminense. Acho que a primeira partida do Léo no profissional foi até na minha gestão lá. Então, assim, a gente tem vários outros atletas com esse perfil que a gente já teve a oportunidade. São atletas que a gente sabe do potencial. Tive um contato com o Mena, acho que não vou esquecer de todo mundo. Acabei citando 3. Edson no Fluminense, quem mais? O Jackson, não, o Jackson não tive com ele. Acompanhei de perto o Jackson, tanto no Internacional quanto no Goiás, mas não tive. Assim, o Elber foi jogador do Luiz Fernando, que é meu auxiliar. Então, assim, eu conheço, o futebol hoje, praticamente a gente conhece todo mundo, né? Então, assim, eu tenho uma expectativa muito, muito boa. Acho que a equipe é uma equipe talentosa, uma equipe que tem muita coisa positiva. Algumas coisas que eu acho que, dentro da minha forma de pensar, é claro que a gente vai ter que modificar um pouco, mas eu vejo um grande potencial na equipe, no elenco, porque a gente possa realmente buscar sempre, né, fazer grandes apresentações e que a gente possa, acima de tudo, fazer com que o nosso torcedor possa se entusiasmar com a equipe. Eu acho que é também o nosso objetivo na temporada. É muito relativo você falar assim, o que não deu certo, né? O Grêmio, nós tivemos ali 6 meses, caímos num grupo da Libertadores, que era o mais difícil. O que aconteceu muito nesses clubes, eu posso falar, é que a gente chegou em momentos extremamente complicados em termos financeiros. Clubes com muitas dificuldades. O Santos foi um desmanche atrás do outro. Eu chegava em janeiro para poder dar um treino, e sempre 1 ou 2 jogadores estavam rompendo contrato com o Santos na justiça. O Grêmio, se você for analisar bem, ele passa pela grande transformação e grande mudança no período que eu comecei lá. Ele abriu mão de vários e vários jogadores extremamente experientes, né? Então o Marcelo Groy vira goleiro titular do Grêmio, né, com a gente ali. O próprio Luan, que era um jogador que estava estourado no Sub-20, ele começa a ter as oportunidades ali. A gente trouxe Dudu, Rodriguinho. Então, assim, nós montamos uma equipe muito qualificada e que o Grêmio, né, assim como o Santos, como essas outras equipes, o próprio Fluminense, Gustavo Scarpa, o próprio Marco Júnior. Assim, a gente quer avaliar, às vezes, o trabalho, se o trabalho foi bom ou ruim, se só há conquistas. A gente começa o Campeonato Brasileiro com 20 e apenas uma vai ser campeã. Será que os outros 19 trabalhos são tão ruins assim? Será que quem está no meio de uma tabela, com um orçamento menor, será que o trabalho também não é bom? É porque cria-se uma expectativa, às vezes, que a gente só é bom quando a gente só levanta a taça, entendeu? E a gente precisa avaliar outras coisas. Eu acho que eu tenho muito orgulho dos trabalhos que eu fiz. A exceção feita do Atlético Paranaense, onde eu fiquei muito pouco, que nem deu para poder falar, né? Acho que os outros trabalhos todos foram trabalhos consistentes, bons, com boas revelações de atletas que às vezes estavam fora um pouquinho do processo. E o que me fez assim, né, e me entusiasmar muito com a proposta do Bahia é principalmente porque é um clube muito estruturado. Hoje no Brasil todo mundo olha para cá e vê realmente uma equipe estruturada, um clube estruturado, que sabe muito bem os passos que quer dar, assim como foi a América e o próprio Goiás, entendeu? Ele tem muita firmeza, ele não está fazendo nenhum tipo de loucura, está fazendo aquilo que pode ser feito. Então, isso é que me entusiasma muito, entendeu? Assim, de poder vir para um clube que vai conseguir nos dar essa estabilidade em termos financeiros, de organização principalmente, para que a gente possa caminhar bem, entendeu? Sem ficar tão preocupado com outras coisas que sempre atrapalham, né? Às vezes é uma falta de pagamento, falta de poder cumprir as coisas que foram anteriormente acordadas. Então, isso tudo interfere diretamente no trabalho. Então, por isso a escolha do Bahia, por essa certeza mesmo, né? Esse caminho, que eu acho é um caminho sem volta para os grandes clubes do futebol brasileiro, que é um caminho da organização, né? De profissionais que possam fazer com que as coisas possam caminhar no rumo certo. O futebol brasileiro tem
né, dessas particularidades. Vamos tentar... O Claudinho estava comandando a equipe agora nos últimos jogos, ele continuou com a gente, né? E a gente vai tentar pegar dentro dessas ideias, colocar fazer alguns ajustes, mas fazer a equipe tentar ser uma equipe extremamente competitiva, como tem sido até hoje. É um jogo muito difícil lá no Ceará, eu tive a oportunidade de jogar agora lá com eles. É uma equipe que também tem muita força jogando nos seus domínios. Mas a expectativa é boa que a gente possa fazer uma ótima partida. Pressão, cara, é uma coisa natural e normal em qualquer lugar, entendeu? É claro que aqui é enorme, a torcida é apaixonada, mas é uma torcida que apoia muito, que vai ao estádio, que incentiva. E é claro que todo mundo quer conquista, vitória, a gente sabe muito bem, e todos sabem disso, né? Então a gente tem que saber não deixar com que essas cobranças possam nos atrapalhar no dia a dia, né? Mas saber conviver com elas de uma forma positiva. As críticas que são construtivas, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a poder recebê-las. O que é destrutivo, que não serve, a gente talvez não ache que possa ser conveniente, cada um tem o direito da sua opinião e a gente tem que respeitar. Mas, né, continuar caminhando sem que isso possa interferir no nosso dia a dia. Então, eu tenho muita tranquilidade nesse aspecto, assim, de poder fazer com que a gente possa caminhar de uma maneira tranquila, com equilíbrio. Você está falando assim de parte ofensiva, é uma coisa muito interessante, porque criar é muito difícil, né? Concluir também mas uma equipe que não cria, ela está muito mais distante de poder conquistar bons resultados do que uma equipe que cria e às vezes não consegue convertê-las em gol. Então, a gente tentar o equilíbrio, passar alguma orientação, fazer algumas intervenções, mostrar alguns detalhezinhos que possam fazer com que eles tenham a capacidade de fazer os gols, fazer as jogadas. E isso é uma coisa natural. Aos poucos, o jogador vai retomando novamente a sua confiança. É uma equipe ofensiva, uma equipe que joga em busca do gol durante todo o jogo. Então, é um detalhe extremamente importante, mas que a gente tem que saber que é só com o passar do tempo, um pouquinho mais de confiança, que a gente pode modificar esse processo. Eu vejo assim, a titularidade como uma coisa muito mais de momento do que qualquer outra coisa. Assim, né? Eu acho que, e no Brasil a gente ainda tem aquela coisa de falar assim, o jogador é titular, ele é reserva. Né? A gente tem quase 40 jogos pela frente ainda, a gente vai ter que utilizar muito todo o elenco, né? Porque é uma coisa natural. O que acontece com o futebol de hoje? É um futebol que as distâncias percorridas são praticamente as mesmas de antigamente, só que a intensidade dessas distâncias, né, a intensidade da corrida, ela é muito maior. Então, assim, de jogo para jogo, você pode ter problema de atleta que não consiga se recuperar completamente para o jogo seguinte. E por isso se faz necessário a gente ter um elenco qualificado, um elenco que realmente possa nos dar uma resposta muito positiva. Mas, assim, o que eu sempre espero que eles possam entender é que a gente possa ter, acima de tudo, competitividade. Você tem uma palavra que eu acho que é importantíssima no futebol hoje, é a competitividade. O jogador entender que a sua qualidade técnica, ela tem que estar dentro de um contexto de competitividade, e é isso que a gente vai buscar aí diariamente. Acho que nós temos alguns jogadores mais experientes também. Eu acho que tem uma mescla muito interessante. O Bahia tem um elenco, na minha concepção, equilibrado, assim, um elenco bem interessante. Os jovens não são tão jovens assim, né? Não são os meninos que estão com 17, 18 anos saindo de uma categoria sub-20. São jogadores que estão aí, eu não sei, acho que 21, 22, 23, né? Já um pouquinho mais rodado, então acho que já não são tão meninos assim, já tem uma maturidade para poder ter o entendimento daquilo que é o jogo, né, num grande clube. Assim, eu sou de BH, estou abrindo mão de poder viver assim, a minha vida dentro da minha casa, com os meus filhos, a minha esposa. As pessoas ainda questionam um pouquinho assim, a questão, como é que você deixou a América, se é a questão financeira. Não sei se você pode quantificar o que vale isso, né? Porque você poder tomar o café na sua casa todo dia com sua família é uma coisa que não tem preço, né? E por que você
você aceitou isso? Porque eu gosto de desafios. Eu assumi o América e estava na última colocação, em 2016, um time virtualmente rebaixado, né? Em 15 rodadas, com 8 pontos apenas. Mas eu vi ali uma possibilidade, um grande desafio pela frente. Não naquele ano, mas uma remontagem. E eu vejo no Bahia essa grande oportunidade também. Eu sou movido a desafios. Como eu falei assim, eu não acho que estou... A gente tem um tempo mais do que suficiente para que o América não foi pego de surpresa nesse sentido. Ele tem 10 dias de folga, tem mais 24, 25 dias para poder preparar o novo treinador com as suas novas ideias. Então, eu acho que eles têm um tempo muito hábil para poder fazer qualquer outro tipo de movimento no mercado. Então, isso foi pensado também. Talvez se a gente estivesse aqui faltando, né, com jogos em seguida, talvez eu não aceitasse. Mas como eu vi que há uma certa tranquilidade nesse aspecto, eu me dei ao luxo ou direito de poder ter essa ambição de buscar um novo projeto, um projeto que eu acompanho, visualizo como um projeto extremamente positivo e que eu tenho na minha cabeça que eu posso contribuir com esse clube, com essa equipe, com esses jogadores, com toda a direção e principalmente que a gente possa fazer com que o nosso torcedor possa se orgulhar muito da nossa temporada e da equipe que estará dentro de campo. É isso? Assim, alguma coisa a gente já começa a colocar. Não sei se o suficiente para poder modificar. A gente tem que ter muita tranquilidade nesse momento, né? Ninguém vai conseguir fazer tudo aquilo que eu penso, como também eu acho que a gente não tem que fazer tudo aquilo que era feito. A gente pode modificar de maneira gradativa. Eu já passei por essa situação muitas vezes na minha carreira, então assim, eu sou muito tranquilo. Eu não acho que as coisas têm que acontecer tudo do meu jeito já na quinta-feira. Mas é um processo que a gente tem que ter tranquilidade, mas que a gente vai buscar a vitória na quinta-feira com toda a energia, toda a força. Esse é um compromisso que a gente tem, né, como clube, assim, de fazer o que tiver que ser feito para poder buscar esse triunfo. Bahia! Bahia!